Não, essa parte você... Não, claro que não. É isso que dá ibope. É isso que dá ibope. Hemorroida. Precisamos falar sobre peito hemorroida. rachou. Cara de nojinho, por quê? Pra hemorroida que a mãe tem quando tem filho? É tabu. Olha lá, porque a gente não pode falar... Sobre como é que hemorroida, é isso? Por que a gente não pode falar de algumas coisas? Por que a gente não pode falar que a mulher, quando para, tem hemorroida? Eu não sabia disso. Tem que imaginar que o peso aumenta e ele fica todo comprimido na cavidade abdominal. Olha só. E aí Eu você tô me vai... sentindo... É só eu que não sabia disso. Me ajudem, né? Assim, eu não quero estar sozinho nessa. Meu Deus, todas as mães já tiveram hemorroida. Então. Hemorroida, Provavelmente. peito rachado, íngua no peito, é uma- febre, vontade de devolver, Cara, assim, se pudesse. dizer que todas as mães tiveram é um pouco absurdo, porque tem uma junção entre uma tendência a ter varizes, porque hemorroida é um conjunto de varizes na região anal, e você ter um aumento abrupto de peso para um corpo que não estava acostumado com aquele aumento de peso. Eu estava conversando com o Pirula esses dias e ele falou para mim, não sei se isso procede, mas que o Ocidente tem muito caso de hemorroida também, principalmente pela forma que a gente caga. Isso, é o jeito que a gente senta no Sentado. vaso sanitário. Cara, se você for pensar antes do advento do vaso sanitário, ninguém cagava sentado. Todo mundo cagava em posição Em de cócoras. cócoras. Agachado. Os filhos também Que é um eram jeito tidos. certo, a princípio. Que era um jeito biológico de ir ao Em banheiro. menos vai. de 100, 200 anos a gente caga sentado. Isso. Né? Antes disso, E se você a for, humanidade se você muito for pobre. pensar, grande parte da humanidade ainda não tem vaso sanitário em casa. Então, mais da metade da população mundial não tem esgoto Então, e vaso como a sanitário em gente casa. senta... Eu já vi propaganda no Facebook, assim, de... vocês cagam do jeito errado, né? Mas eu falei, Compre esse degrauzinho. compre o degrauzinho. Mas compre eu esse pensava assim, degrauzinho. dane-se, isso me faz mal. Só que agora eu estou vendo que é possível que isso faça mal ao ponto de Pode ser. aumentar a sua chance de Isso. ter hemorroidas, porque espreme um pouco o intestino, é uma Isso. posição, Exatamente. a posição evolutiva perfeita para isso. Então, a longo prazo, pode aumentar as chances. Logo, seria melhor você cagar de cócoras ou botar tijolinho, botar livro do lado da privada para flexionar os joelhos, sabe? Isso você vai estar Sabe o que eu prevenindo gosto de suas fazer? hemorroidas. Eu gosto de colocar a perna mesmo aqui em cima da licença. Sim. Assim, ó. Aí você pega um livrinho. Sério? Sério. Mas isso é perigoso. Não, cara. O vaso você senta não aqui, quebra, ó. não, mas você já bota tá o pezinho sentado no aqui, vaso, você tá né? de cócoras, entendeu? Cara, Você mas... nunca fez isso? Não é o meu tamanho. Você acha que eu consigo fazer isso? Alguém Cara, já barriga. fez isso? 3 décadas de vida e um tanto a mais e você nunca cagou de um jeito diferente. Eu não sei se eu tenho essa elasticidade. Não. Primeiro tem que tirar o celular. Faz do um bolso. yoga pra poder cagar diferente. Pelo amor de Deus. Magro desse jeito, você não consegue fazer Com isso. licença. Tenta aí, vai lá. Pega um livrinho, imagina você sentado. Faz você também. Vamos Isso aí, cagar todo vamos mundo cagar. junto. Não, eu não Vamos cagar. consigo fazer Aqui, isso, ó. cara. Caga também. Agora Emílio. sentou aqui. Todo mundo Meu Deus do cagando. céu, velho. Todo Pronto, mundo uma só. cagando. O Emílio é uma perna só. Previna suas hemorroidas. Então, quem é você mesmo? Eu sou o Carlos Ruas, um sábado qualquer. E eu sou o Emílio aqui do Babologia. Quem que é você? Eu sou a Claire, eu sou mãe, mulher, estudante, tento fazer algumas outras coisas da vida. E você estuda o quê? Eu sou doutoranda em História. Muito bom. Isso. Então ela é alguém que sabe o que tá falando, diferente da gente. Não, de jeito nenhum, imagina. Não, a gente só dá opinião só. Mas voltando à hemorroida, porque assim, o assunto era... A intenção desse vídeo era sobre ser coisas que não devem ser faladas, né? A gente pensou em falar, vamos falar sobre religião, sobre política... Sobre futebol. Futebol, né? Mas aí o assunto vem na hemorroida, né? Curiosamente. Mas eu acho interessante isso, porque são aqueles assuntos que ocorrem com muitas pessoas, Sim. até com a maioria, mas não são faladas em rodas de amigos, por serem tabus. E é engraçado isso que você falou assim, cara, eu falo para os meus alunos, tem coisas que são comuns para todo mundo. Então, a gente estava até conversando antes, sexo, por exemplo, é um tabu. Cara, mas todo mundo transa. Talvez a gente não devesse tratar os assuntos como tabu, porque eles são comuns, e aí a gente trata como tabu por uma questão muito mais social do que, cara, todo mundo tem vontades, todo Social, mundo... cultural, tem civilizações que o sexo é uma coisa maravilhosa. Se você pegar o hinduísmo, uma vertente antiga do hindu, que os templos eram uma suruba... Na verdade, o sexo continua sendo uma coisa maravilhosa, né? Continua sendo uma coisa maravilhosa. Só que ela é uma coisa escondida que as pessoas não podem falar. Que a religião colocou essa imagem de sexo uma coisa até pecaminosa, uma coisa, né? Mas existe algum assunto que é tabu? Ou que teria que ser tabu? Hemorroida? Cara, pelo Talvez que a gente falou hemorroida agora, seja. não. Não, pelo que a gente falou agora, não. Por exemplo, cara, falar que mulheres
grávidas têm uma maior chance de ter hemorroida, não quebra o tabu da mulher ter que esconder que tem hemorroida e disso ser um problema. Mas se a gente está numa sociedade em que a mulher, para amamentar, de alguma maneira se coloca numa situação que pode ser uma situação de vulnerabilidade frente à sociedade, né? Tem mulheres que tiram o seio para amamentar e isso é considerado... Não, são criticadas, né? Elas são criticadas, isso é considerado abertamente um grande problema, é um grande tabu na sociedade, né? E aí a gente cria esses tabus bizarros na sociedade. E tudo isso surgiu porque eu pensei no Carlos falar de religião. Não, mas se eu puder fazer um link entre o sexo e a religião, aproveitando esse assunto, só voltando um pouco ao que eu tinha falado, né, que existem, muitas religiões acabam ditando a cultura de uma sociedade, né, dependendo da época. E o hinduísmo, como você tem umas vertentes hindus em que o sexo era uma coisa libertadora e os templos são feitos de... as pilastras são grandes surubas. Né? E aquilo era uma coisa normal para as pessoas, não era nenhum tabu. Essa coisa do corpo, da pessoa nua, né? Do sexo entre amigos e coisas do tipo. Já você vai para uma outra religião e, tipo, a religião, o cristianismo, depende da época, se for mais para a Idade Média, né? O corpo nu era um pecado, ao ponto de você ter que transar, a mulher tem que estar vestida com um buraco na roupa. Né? Então, olha o contraste, bota na balança isso, olha o contraste de qual que é a verdade, qual que é o caminho certo para ser seguido. Mas não essencializando a história, o que eu entendo, e aí eu vou defender como historiadora aqui, que eu acho que é super importante, é você entender que determinados conjuntos de referências culturais, elas são socio-historicamente datadas. Então, ter uma compreensão muito clara do que é a história, né, como um elemento importante para você entender, né, o desenvolvimento das sociedades, as diferentes formas, né, de organização das sociedades, os diferentes sistemas simbólicos, enfim. E aí a gente vai brigar aqui que é a ideia de que nós estamos numa relação cultural que é evolucionista. E aí, não é evolucionista no sentido, não, mas não é no sentido biológico de evolução. Mas é a ideia de que você não pode entender que hoje, em 2017, nós estamos no ápice do desenvolvimento evolutivo da sociedade. A gente vai falar de questões culturais. É importante a gente entender que essas sociedades, esses grupos, eles são socio-historicamente datados. Então, de fato, são diferentes de mim. E aí, a grande questão não é só o entendimento. É como é que a gente consegue fazer com que os indivíduos, eles entendam, tenham uma apreensão de que é diferente, mas eles não consigam se perturbar. Sei lá, qual é o equilíbrio disso? Entre eu tenho um entendimento e eu não me perturbar, porque... Então, dentro desse conceito, de que então, a gente está inserida numa sociedade, essa sociedade ela tem um componente histórico que moldou a sociedade como ela está hoje. Ela não é pontuada, ela tem todo um contexto que gerou o que a gente está vendo como sociedade hoje. Eu, como indivíduo, eu tenho o direito de falar o que eu quiser, ou eu tenho algum assunto que eu não deveria tocar. Então, por exemplo, o Ruas. Quando o Ruas ele é quadrinista, como quadrinista que tem uma habilidade para desenhar, ele poderia desenhar qualquer coisa. Ele poderia falar sobre futebol, ele poderia falar sobre política, inclusive ele fala. Então, no mundo inverso, ele fala sobre um monte de coisas que não são religião, mas o principal trabalho dele é falar de religião. Então, cara, por que falar de religião? Por que citar esse assunto que é tão sensível à nossa sociedade, como ela é construída hoje e no ponto que ela está hoje? Por que você fez essa opção de... Porque a gente já conversou sobre isso. Você já tomou um monte de pancada em relação a isso. Um monte de gente te apoia para falar sobre o que você quiser, inclusive religiosos, certo? E um monte de gente que te critica por isso. Então, por que pisar no calo das pessoas? Olha, a intenção inicial não foi com a intenção de pisar no calo das pessoas. Eu queria trazer uma reflexão, um debate sobre um assunto. Mas você sempre soube que você ia machucar alguém. Não propositalmente. É complicado você... sendo uma pessoa que você está falando para a internet inteira, se você partir do pensamento, eu vou falar algo que não possa machucar ninguém, é melhor não fazer nada. Mas cães e gatos machucam menos pessoas. Cara, você tem que concordar. Não sei. É mesmo? Não sei. Porque eu tenho um blog de religião. Sim. A primeira tirinha que eu fiz com cão e gato, que não foi um dos meus personagens, cães e gatos, foi que eu tinha feito Deus criando o cachorro, Deus cria o gato, ele olha pro cachorro e fala, mas você vai ser muito mais legal, e o gato chora.
muitas mas também mulheres, fã-clubes de gatinhos unidos, te odiaram. sentaram o pau em cima de mim, cara. Mais do que cristãos e evangélicos. Falando. Mexeu com os gatinhos, cara. Eu Mexeu com o gato, mexeu comigo, né? né? Eu fiquei, nossa, né? Eu brinco com Deus, mas quando eu brinquei com gato. Eu brinco com Deus, tá tudo bem. Eu falei com o gato, cara. As pessoas têm que pensar quais são os deuses delas de verdade, né? Então é difícil alguém não se machucar. Claro que eu vou evitar ao máximo para que isso não ocorra, né? Mas na internet é complicado, porque o limite, acho que, da tolerância de alguém, você não sabe a vivência daquela pessoa, você não sabe pelo que ela passou. Às vezes uma coisa boba que você fale, para alguém aquilo pode ser difícil. Né? Então existe uma linha para todo mundo de limite, ou cada um tem a sua linha? Então é uma coisa muito complexa isso, de ser trabalhado. Mas o que eu me esforço, eu tento, a minha intenção não é machucar as pessoas, e sim trazer reflexão e trazer debate. Como? Colocando todos os deuses numa mesa de boteco, conversando, trocando ideias, trocando argumentos, trocando farpas. E assim eu tento mostrar as verdades que existem. Eu sou contra certezas, eu não gosto muito de certezas. Então eu tento desfazer um pouco as certezas das pessoas. Né? Se eu tenho a certeza absoluta de alguma coisa, eu vou ser radical. Eu não vou te ouvir. Você polariza. Né? Em tempos polarizados, o branco e o preto não aceitam o cinza. Se eu combato algo, se eu tento machucar algo, seria o radicalismo. A pessoa radical que não escuta mais o próximo. Então eu tento fazer a pessoa descer um pouco desse radicalismo e trazer o debate para a mesa. Fazer ela refletir sobre seus próprios conceitos. Isso encaixa no que a Claire falou, que é entender o outro e ver como o outro te afeta e tentar viver com isso, né? Porque isso é muito importante. Mas é por isso que você acha que é importante falar de religião? Sim. É para gerar isso. A gente tem que falar de assuntos tabu porque a gente tem que gerar essa reflexão nas pessoas. Porque quanto mais você conhece a religião do próximo, menos você sataniza ela. E é muito importante que a gente não satanize o nosso vizinho. Então, quanto mais você conhece um assunto, mais fácil fica de você entender aquele assunto. Essa seria a lógica. É aquela coisa, que nem antigamente, né? Você atacava o seu inimigo porque eles comem criancinhas, eles são bárbaros, eles são... Né? Você não conhecia o seu inimigo. Né? Hoje você viaja para países, você conhece outras pessoas, outros países, você vê que são todos seres humanos, só falam língua diferente. Mas vamos pensar o seguinte, você falou assim, hoje você viaja, nem todo mundo viaja, a gente está falando aqui para um público muito grande, muito provavelmente a gente pega pessoas aqui que nunca saíram da cidadezinha de Perfeito. É mais difícil. Pararacama, no interior, e aí a gente tem um mecanismo hoje, que é um mecanismo que poderia provocar aquilo que eu penso que pode ser um primeiro elemento para a gente pensar essa relação, que é a empatia, e que para mim é muito complicado. Eu não sei se a internet ela traduz isso. Porque assim, a internet também, tem um monte de gente que acusa a internet da internet ser o eco do que você já acredita. E que esse seria o grande problema. Então o cara que já vive numa cultura tradicional, por ter essa base tradicional, ele só vai procurar coisas que ecoam aquilo que ele já acredita. Então os bolsomitos só vão pesquisar coisas sobre o Bolsonaro, os petistas, do Google, né? O algoritmo do Facebook só vai te mostrar as coisas que você quer ver. São as famosas bolhas sociais. São as famosas bolhas sociais. E eu acho que assim, esperar que a internet fosse, na minha opinião, e aí é uma opinião que eu vou contradizer o final que eu quero trazer para esse vídeo. Uma opinião talvez pouco embasada, apesar de eu já ter estudado isso um pouco. Esperar que a internet fosse diferente disso é uma ilusão nossa, porque a sociedade ela é desse jeito. Mesmo quando a internet não existia, você só procurava pessoas que ressonavam aquilo que você falava. Então a gente sempre viveu em bolhas sociais. Os meus pais, quando viviam pré-internet, eles já viviam nas suas bolhas sociais. A diferença é que hoje você enxerga elas. A diferença é que hoje você só tá ali, cara, com o holofote em cima falando, cara, olha isso, tem tantas pessoas que acreditam nisso. Cara, mas essas pessoas, elas já acreditaram. Essa estrutura, ela sempre existiu. E o que é legal da internet não é para essas pessoas, eu acho. Acho que isso é importante para essas pessoas que, invariavelmente, alguma coisa diferente vai bater na cara delas. Mesmo que seja para ele xingar o Carlos Ruas porque a tirinha dele é escrota. Cara, mas ele já pensou naquilo em algum momento, ele tá no debate. E isso começa a mudar as pessoas. Nem que seja para mandar. Mesmo que seja para te xingar. Cara, e pau na máquina, é isso aí, para isso que a gente tá aí. Mas eu acho que o que é mais legal de internet, e a gente falou, o Pirula e a Helena falam disso no vídeo sobre bullying, é porque ele permite para pessoas que querem sair da sua bolha saírem. E antes essas pessoas não tinham essa possibilidade. E aí eu acho que quando a gente está falando de tabus, quando a gente coloca a nossa cara a tapa, o que a gente está fazendo é que a gente está
oferecendo material para essas pessoas que querem discutir assuntos que são tabus aonde elas estão. Então, a hora que você faz um vídeo sobre religião, cara, você está fazendo pessoas que talvez gostariam de pensar naquilo, pensarem. É aí que o meu conteúdo ele é relevante. Ele não é relevante para você, porque você já tem a cabeça aberta para conhecer outras pessoas. Se você não conhecer aquele assunto que eu estou falando através do meu trabalho, você vai conhecer através de outro trabalho. Eu sou pesquisadora. Você está pesquisando isso, trabalho. é o seu trabalho pesquisar. Então, por mais que você goste do que a gente faz, o meu vídeo ele não é feito para você. Eu acho que falar de tabu é importante, o Carlos falar de religião é importante, a série 13 Reasons Why é importante porque ela fala de suicídio, porque pessoas se suicidam. E enquanto a gente continuar fingindo que pessoas não se suicidam, isso vai continuar sendo um tabu e a gente vai continuar não resolvendo um problema que existe na sociedade. Nossa, vou te falar uma coisa super importante sobre isso. Tá. Eu assisti um filme essa semana, tardio, né? Capitão Fantástico. Não sei se pode falar isso. A gente pode falar. A gente ainda não, eu ainda não assisti, mas você pode falar. Eu tô querendo ver esse filme, eu não vi. E assim, enfim, não vou fazer uma crítica do filme aqui, mas o que eu achei super interessante para falar de suicídio é que, enfim, ele vive uma vida reclusa com a família. O filme começa ali mostrando um pouco do cotidiano dele com os 5 filhos. O cara do interior com a cidade grande. Não, ele não é um cara do interior. Ele foge da sociedade. Ele foge da sociedade. Ele foge da sociedade. Depois dá uma olhadinha. Mas o que é interessante pensar são as cenas sobre suicídio, porque a esposa dele é diagnosticada como ela tem transtorno bipolar. Ela tem transtorno bipolar. E ela, depois de passar um bom tempo com as crianças e ele reclusos da sociedade, ela, enfim, tinha ali seus altos e baixos, tinha grandes problemas. Ela pede para a família para interná-la. Para a família da cidade, né? Na cidade, para a família da cidade, lá da cidade que eles queriam reclusos. E aí ela vai para essa clínica e nessa clínica ela se suicida. Sim. E aí ele pega as crianças, num primeiro momento ele hesita, ele diz, não vou voltar. Não vou no enterro, né, da mãe. Aí as crianças ficam meio tristes. Ele fala, quer saber? Fuck you, vambora. E aí pega o ônibus dele lá, o Steve, se não me engano, acho que é isso, e vai visitar primeiro uma parente próxima. E aí esse primeiro jantar é super tenso. Aí a gente vê diferenças culturais gritantes, né? Tem um menininho lá com o celular na mesa, aí a mãe, tira o celular da mesa. Assim, é lógico que o filme, eu acho que dá uma exagerada no estereótipo, mas é interessante pra gente ver, né, as diferentes criações. E aí o sobrinho pergunta, do que a tia morreu? E aí a mãe do menino fica, não, a gente pode falar disso. Aí o pai, não, porque ela estava doente, ela tinha uma doença. Aí o cara vira e fala, olha, ela se suicidou. Ela tinha uma doença psiquiátrica, ela era bipolar, então ela tinha momentos de euforia, momentos de tristeza, que eram absurdos, e num desses momentos... Bom, ela foi internada e ela acabou se suicidando na frente dos 5 filhos. Sim. A mãe das crianças fica perturbada, porque o suicídio é um grande tabu, você não pode falar disso. Eu não assisti a série, mas a Camila, minha esposa, assistiu, a gente discutiu muito sobre isso e a gente sempre conversou sobre assuntos que são considerados tabus. E aí falando em relação a crianças, primeira coisa é isso, eu estava conversando com os meus alunos da psicologia outro dia, e aí a gente estava falando sobre sexo ou sobre qualquer outra coisa. Eles falaram assim, você fala assim com a sua filha de 14 anos? Você fala sobre sexo com ela? Eu falei, claro que eu falo. Eu disse, mas ela não acha estranho? Eu falei, cara, não, porque isso nunca foi tratado como um tabu. Como estranheza. Como estranheza, do mesmo jeito que a gente sempre falou com ela sobre religião. Apesar de eu não ser religioso, mas a gente sempre falou sobre... Por quê? Porque o mundo que cerca ela tem essas coisas. E aí a gente sempre tem 2 opções. A primeira opção é colocar isso numa redoma de vidro e tratar isso como algo especial e intocável que ninguém tem que falar. Só que essa redoma de vidro, na verdade, ela não existe. Ela é algo que nós estamos criando. Porque uma hora ela vai fazer sexo. E se ninguém conversar sobre isso com ela, isso pode se tornar um problema na vida dela. Então, a minha opinião em relação ao assunto tabus é, a gente deve falar sobre isso. Só que a gente tem que tomar um cuidado muito importante. Que é o cuidado que o Ruas toma, que é o cuidado que você toma, que é o cuidado que a gente tenta tomar no Babologia. Que é, opinião, todo mundo tem. E ela não vale nada, independente de quem estiver falando. Certo? Então, a minha opinião, ela tem o mesmo valor da opinião de qualquer uma das 7,3 bilhões de pessoas no mundo. Mas quando o Ruas faz um quadrinho sobre religião, ele não está colocando a opinião dele. Ele estudou horas e horas e horas de religião para transformar aquilo, deixar de ser uma opinião e passar a ser uma argumentação. E acho que essa é a grande diferença. Cara, cadê a Claire? Ai meu Deus, ela sumiu. Ela sumiu. Claire, onde será que ela foi? Claire.
Acho que ela... Claire? Não acho- sinto a presença dela. Acho que não. Acho que ela morreu. Não. E passar pomada na hemorroida. Ô, louco! Mas então, estamos falando sobre tabus, né? A gente já fala sobre, eu já falei sobre política, religião e coisa do tipo, o assunto hemorroida pegou, mas eu gostaria de acrescentar. Acrescente. Acrescento. Porque nós estamos conversando aqui enquanto vocês não assistiam, continuando o assunto sobre hemorroidas, não que seja muito do meu interesse, porque as pessoas começam a suspeitar. Então. Né? O cara só fala hemorroida. Não, O que ele está eu sou escondendo? curioso das coisas que ninguém fala e todo mundo tem. Por exemplo, Hemorroida? hemorroida. Né? Aham. 50% dos homens acima de 40 anos sofrem de impotência? Não. Potência é uma coisa também que não é muito falada, né? Então, ou seja, seus pais, mais de 40 anos, Provavelmente, a cada 2, quando a sua mãe tá triste, esse pode ser uma razão. É. Eu tenho 36 anos. Aí, ó, aproveita que faltam 4. Porra, cara. 36 anos e gordo. Ou seja, talvez... Pode chegar mais cedo isso aí, né? Sacanagem. Eu tô com 31, ainda tenho 9 anos para aproveitar, então psicologicamente eu já vou me preparando. Você já vai se preparando pra broxar. Exatamente, é triste isso. Esse é um outro tabu. Você já broxou? Olha, já. Você já broxou? Eu Agora fala, né? já. Não brochei, não. De verdade. Eu nunca brochei. Peraí, Duvido. quem? É sério, eu nunca brochei. Duvido. Tem 20 anos que eu tô com a minha esposa. Pergunta pra ela. Ele nunca broxou? Jamais. Filho, Tá, então corta. Pô, olha, me abrindo pra vocês. Vamos se foder. Vocês estão de onda com a minha cara. não, mas é sério, eu nunca brochei mesmo. Tá, eu também não.